Opa, tudo bem? Aqui é o Paulo Sanches, esse é o Mentoria de Bolso, um canal que eu criei para falarmos de empreendedorismo, falarmos de gestão. Se você tem uma empresa, se você está pensando em montar uma empresa, esse aqui é o lugar certo para tu tirar tuas dúvidas, para tu aprender antes de empreender ou para tu fazer o teu negócio subir para um outro patamar. Hoje eu quero falar sobre um fato que ocorreu agora semana passada, que todo o Brasil sabe, que é a morte do Silvio Santos. O Silvio Santos, eu quero falar aqui dele, mais a história empresarial dele. Ele, como outros centenas, milhares de empreendedores no Brasil, mas o fato, ele é famoso por fato de ele estar na televisão. Mas existem milhares de empreendedores com as mesmas formas de agir com que ele teve na vida dele. Então eu quero fazer uma retrospectiva para vocês entenderem o sucesso deixa formas, deixa um rastro. E eu acho que, do ponto de vista que eu vou abordar aqui, para vocês entenderem o que aconteceu e do porquê que ele teve sucesso e de como isso na tua vida tu pode aplicar alguns princípios, alguns valores para poder também na tua empresa tu fazer ela se desenvolver. Bom, o Silvio Santos começou, entendo a época, ele nasceu em 1930, e ele começou a trabalhar como locutor nas rádios. As rádios naquela época faziam uma locução, tinha um auditório ao vivo, pequeno, poucas pessoas, mas que interagiam ali. E ele fazia a locução das vendas de produtos. Então, em 1950 surgiu a televisão. E aí ele viu a oportunidade. Claro que como ele entrou na televisão é um outro caminho, mas a partir dali ele nada mais é do que chegou um novo canal e ele entrou nesse novo canal. É mais ou menos como está acontecendo agora, há uns 10, 15 anos com a internet. Muitos se transformaram, tiveram grandes empresas, se desenvolveram na internet porque surgiu um novo canal, um novo meio de comunicação com o povo. Então eu entendo, ele era um locutor. Primeira coisa, ele era muito bom no que ele fazia, tanto que ele era o único cara que quando fazia propaganda ao vivo, o público que estava lá na rádio aplaudia ele. Então, para vocês terem uma ideia de que ele era muito bom e já tinha um carisma muito forte. A partir dali, numa rede de contato, num lance de sorte, ele conheceu o Manuel de Nóbrega. O Manuel de Nóbrega tinha o baú da felicidade e estava quebrado, estava quase inadimplente, praticamente quebrando. E ele estava desgostoso porque não tinha um perfil de empreendedor. E ele chamou o Silvio Santos para ajudar ele. O Silvio Santos, em um ano, fez o baú da felicidade voltar a ter resultado. Quitou todas as coisas que tinha que quitar e voltou a dar resultado. E o Manuel da Nóbrega deu para ele. O Silvio Santos parece que pagou alguma coisa, mas ele não queria se livrar, porque o Manuel da Nóbrega tinha um outro perfil, que é um perfil não de empreendedor. E o Silvio Santos viu ali uma oportunidade. E desse baú da felicidade foi a base do negócio dele, a base que ele construiu para poder se desenvolver. E aí ele foi, programa dele na televisão, começou o programa dele na televisão, sempre muita audiência, aí tu tem o carisma dele, que é inegável. Ele comprava espaço na televisão, né? Então ele sempre teve uma postura de empreendedor, nunca foi funcionário da televisão, ele comprava o espaço dele e ele vendia os anúncios e ele tirava o lucro dali. E assim ele ganhou muito dinheiro e começou a construir muitas empresas porque ele tinha um canhão ali que era o programa dele na televisão. Então como ele dava muitos automóveis, comprou uma concessionária da Volkswagen, se não me engano, e aí começou a construir, enfim, né? Parece que hoje ele tem umas 30 empresas lá que ele atua. Aí a Rede Globo, na época, começando, né, começou a mudar a política e não vendia mais espaço para ele. Diz, agora tu vai ter que ser meu funcionário. E aí ele não quis. E aí ele conseguiu comprar uma televisão local, TVS, no Rio, se não me engano, e nessa TV ele tinha o programa dele. E aí que eu digo que separa, né, a vida faz separar o homem das crianças. Isso aí foi em 70 e poucos que ele comprou essa TV. Tava rico, tava famoso, muito rico já. Em 81 ele cria o SBT. Ele tinha 51 anos. E aí eu pergunto para você, 51 anos, tu rico, milionário, com um produto teu funcionando, que tu gosta, tem um prazer de estar lá fazendo, para que tu vai dar espaço? Né? Para que tu vai correr esse risco de criar uma rede, ter que botar dinheiro, pegar dinheiro em banco, enfim, fazer o negócio se desenvolver?
Claro que ele tinha um canhão que era o programa dele, que era o sucesso de audiência que ele imaginou que poderia sustentar, o que de fato foi. E que a partir do programa dele ele criou o SBT. Mas aí nós temos a propensão a risco. Não tem empresário, não tem sucesso se tu não tiver uma propensão a risco. Tem que avaliar esse risco. Mas ele tem a propensão, teve a propensão para correr esse risco. E risco esse que poucos fariam nesse momento da vida. Não tinha porquê mais. A vida ganha. Talvez com 50 anos, muitos estão pensando em se aposentar. Ele já tinha dinheiro suficiente, talvez, para se aposentar, só fazer o programinha dele no domingo e deixar a coisa acontecer. Então, esse é um ponto principal também, que é essa propensão a risco, né, que tem que ter. Não tem como ter ganho na vida sem se arriscar. Então, vocês vejam, assim, fazendo um compilado, né, de acertos da vida dele, o cara é inovação, o cara vê oportunidade, o cara aproveita oportunidades, o cara riscos, se coloca em risco, o cara é muito bom, muito competente, então o cara prima por qualidade. Uma coisa que é interessante, assim, que ele entendeu o jogo qual era, as colegas de trabalho que ele chamava ali. Eu vejo muito artista, por exemplo, até youtuber aqui, né, criticando a audiência e tal, e aquelas colegas de trabalho era a audiência dele. Até eu vi um fato que eu vi essa semana, que ele não deixava homem lá porque o homem era muito chato. Quando chegava um artista, as mulheres gritavam, os homens fechavam a cara, não queriam interagir. Então ele proibia homens, eram só mulheres que eram as colegas de trabalho dele. Então ele tinha um mega respeito por eles, porque eram essa equipe dele, que ele chamava, para te entender bem o viés, assim, né? A colega de trabalho, que elas faziam o show com ele. Então ele realmente não era um título, como hoje eu vejo muita empresa dizendo, os meus colaboradores, tu não vê como colaborador. Muitas empresas não vê, fala porque é bonitinho, porque é politicamente correto, mas eles veem como funcionário mesmo. Então tu tem que realmente estar sentindo, percebendo isso, e aí tu age como isso. Então, mega respeito que ele tem com as colegas de trabalho, que foi o que sustentou todo o negócio dele durante esses anos, é a plateia, é o público. E por fim, eu queria ressaltar que aí é um lance de sorte. Aí é um lance, o cara tinha uma autoconfiança imbatível. Nada derrubava ele, nem o sequestro da filha dele, nem o seu próprio sequestro dentro da sua casa, que ele ficou na mira de um revólver de um cara, saiu de lá rindo, conversando se você puder ver cenas, aí tem cenas na internet, e ele tranquilo, quer dizer, ele era imbatível, praticamente indestrutível. Então essa autoconfiança, ela te torna indestrutível. Tu acreditar em ti, saber para onde é que tu quer chegar, saber exatamente, fazer o que tu gosta, ter prazer em pular na cama e trabalhar segunda-feira, que era o que via nele, tanto que ele trabalhou até os 90 anos, praticamente. Então isso aí que vai te dar uma chance do negócio funcionar, uma chance muito maior. E essa autoconfiança, que pode ser que você não tenha essa autoconfiança como ele tem, mas ela sempre pode ser desenvolvida. Como pode ser desenvolvida? Enfim, isso aí é um assunto para um outro vídeo, mas basicamente é tu agindo, fazendo as coisas, se arriscando, se desafiando. E agora? E o SBT? O que vai ser agora das empresas dele? Essa é a pergunta. O SBT passou aquela etapa da televisão, né? Nitidamente agora a televisão está numa baixa, apesar de ainda ser muito popular, e num país como o nosso, em que tem um índice de pobreza muito grande, ela ainda é muito democrática, vamos dizer. Porém, os programas estão mudando, a internet tá aí, o SBT já deu alguns passos para estar próximo. Por exemplo, o De Noite do Danilo Gentili, ele é na internet, no YouTube, é o podcast mais visto em língua portuguesa no mundo. Então eles têm uma presença, apesar que parece que não monetizam com isso aí. E eles criaram agora um streaming, né, gratuito, para tu ver séries e filmes, enfim, as coisas do SBT. Grande desafio, gente, quando tem um cara assim, com esse carisma, que construiu nesses poucos anos, entre aspas, assim, né, um negócio bilionário, é muito difícil encontrar alguém com esse carisma. O negócio deles é manter e poder dar alguns outros passos ali, né, para manter a empresa, para manter tendo resultado. O grande desafio, a televisão está
passando por uma transformação e perderam agora o grande, né, inspirador deles ali, que isso é um baque para qualquer empresa. Quando tu perde o cara que tem a cara da empresa, que passa a cultura da empresa para os seus funcionários. Vamos ver o que vai acontecer e desejo sorte para eles e espero que eles continuem aí desenvolvendo o trabalho que eles desenvolveram nesses anos todos. Se você gostou desse conteúdo, dê um joinha, ativa a notificação. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso programa de 7 meses chamado Desafio Empreendedor, que é um programa de desenvolvimento comportamental e gestão na sua empresa, vai levar a tua empresa para um outro patamar. Um patamar que tu conseguiu chegar com ela até aqui. Se está te incomodando, o faturamento tá estagnado, tu sente que precisa de mudança, né? Me manda uma mensagem aqui, está em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para tu participar de um programa de desenvolvimento de 7 meses chamado Desafio Empreendedor. Saiba mais, pode entrar no meu site, paulosanches.com.br. Se quiser, lá no meu site também tem 2 e-books, né? Um e-book que eu falo do Desafio Empreendedor e o outro e-book que é para quem está montando o negócio. Esse quem está montando o negócio chama-se Jornada Outsider. E o outro é Mentoria de Bolso, que fala um pouco sobre, aborda alguns temas de gestão e do Desafio Empreendedor. Ambos são gratuitos e tu não precisa pagar nada. Valeu, nos vemos na próxima. Até!